palavra de hoje, o tema é Estou com você. Aqui acontece algumas coisas bem interessantes. Quando Paulo sai de Atenas e ele vai para Corinto, ele tem uma característica diferente. Geralmente Paulo sai meio fugido. Geralmente Paulo sai perseguido. Paulo sai debaixo de alguma situação que o povo foi até ele. E ele teve que sair meio que rápido. Atos capítulo 18. Agora em Corinto, que ele está indo para lá no capítulo 18, aconteceu diferente. Quando ele saiu de Atenas, ele sai de Atenas como se nada tivesse acontecido. Teve um momento, foi muito mais frustrante, muito menos estimuladora a estada dele em Atenas do que em outros lugares. Em Atenas ele foi tido como tagarela, tido como algumas coisas, mas você não vê pessoas se convertendo como nas outras cidades. As conversões foram menores. Será que porque a cidade era maior? Ou por conta das muitas religiões em Atenas? Né? Não sabemos dizer. Mas acontece essa situação. Ele se desloca dali, depois de ter ficado um tempo, por vontade própria. Se ele quisesse ter ficado, ele podia ter ficado um monte de tempo ali, que eles estavam ouvindo ele, estavam percebendo Paulo, mas não tinha a mesma pegada que estava em outros lugares. E aí nós vamos lá para o texto, né? E só para fazer aquele preâmbulo, né, que a gente sempre faz, do que é Coríntio? Coríntios, a cidade de Corinto, ela é uma cidade portuária, já falei isso para várias pessoas. Essa cidade é a mesma cidade que depois Paulo escreve para as cartas de 1 e 2 Coríntios para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade de aproximadamente 800 mil habitantes que tinha 2 portos. Olha que legal. O estado de São Paulo tem um único porto, que é em Santos. Corinto, uma cidade de 800 mil habitantes, tinha 2 portos. Então era uma cidade eixo, né? É uma cidade ali que fazia parte do eixo romano, fazia parte ali de entrada e saída de muitas coisas de outros lugares. E nessa época que Paulo chegou ali, Cláudio estava mandando os judeus embora de Roma. Os judeus estavam sendo expulsos de Roma e aí eles iam para onde? Para Corinto. Corinto era mais próximo. Né? E aí Paulo chega ali e começa a encontrar alguns personagens judeus que nós vamos ver agora aí no texto. Então lembrando que Corinto é uma cidade portuária, uma cidade em expansão, por conta do Império Romano, por Cláudio, naquela época era o imperador, estava mandando os judeus embora de Roma e a área de escoação, a área de saída deles era Corinto. E Corinto também era uma região estratégica para o evangelho. Por quê? Porque vinha gente de todas as regiões para carregar e descarregar no porto. Se você pegar o porto de Santos, ou o porto ali do Espírito Santo, ou o porto lá embaixo de Santa Catarina, você vai ver placa do Brasil inteiro nesses lugares. Por quê? É escoamento de carga ou para outras regiões do próprio país ou para outros países. Né? Então os portos, eles são rotas de entradas e saída. Então é importante, se Paulo pregasse o evangelho naquela região, o evangelho iria disseminar para o restante todo da Grécia ou até mesmo de outros lugares onde o Império Romano não atuava. Amém? Então, vamos lá para o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Eu ia falar de Coríntios. Eu estou lendo aqui em Corinto, né? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos,
Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Olha que interessante. Aqui, o que está acontecendo, gente? Quando Paulo começa a sair das cidades menores e começa a ir para cidades maiores, a característica muda. A postura do povo muda, a situação muda, a forma que eles tratam com os problemas mudam. Lembra que lá em Filipe, ele teve problemas e foi chicoteado e foi, teve perseguição. Já mais embaixo, quando ele foi lá para Tessalônica, teve também problemas. Bereia também teve problemas. Quando ele já chegou em Atenas, que era uma cidade maior, já não teve tantos problemas. Agora ele vai para Corinto, os problemas continuam. Os problemas são parecidos. Mas a forma daquele povo que não eram judeus, né? Porque aqui os procônsulos já não eram judeus. Os procônsulos eram imparcial. Eles tratavam com imparcialidade. E tratando com imparcialidade, que os judeus tratem os seus problemas por si próprios. Eu tenho mais coisa para fazer. E quando colocou os caras para fora, quem apanhou foi o cara que levantou calúnia contra Paulo. Aí o jogo virou, né? Mas aqui a gente precisa observar que Deus faz várias coisas bem interessantes nesse texto, que eu gostaria de ter isso comigo. E eu tenho certeza que você também gostaria de ouvir isso de Deus. Porque muitas vezes nós falamos assim: Senhor, eu sou do Senhor. Senhor, eu estou com o Senhor. Senhor, tudo que é meu é teu. Nós se declaramos para Deus, né? Nós se derramamos na presença de Deus. Nós se entregamos para Deus. Mas aqui, Paulo escuta o contrário. Paulo escuta Deus olhando para ele e fala assim: Paulo, estou com você, cara. Não pare, não desista, prossiga, continue. Eu sou com você. Fica tranquilo, eu tenho muitos aqui. Fique em paz, ninguém vai te fazer mal nenhum. Imagina só, Deus se preocupando em parar tudo para olhar para você e falar assim: estou com você. Está com medo do quê? Eu estou contigo. Fica firme. Nada vai acontecer com você. Olha que gostoso
você poder ouvir isso, né? Ontem nós falamos sobre 1 Reis aqui, sobre Elias. Elias depressivo, querendo se entregar no ministério, em dúvida do seu chamado. E aí, quando ele entra diante de Deus, quando ele vai falar com Deus, Deus olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui, cara? Vai, filho. Oh, chega, já descansou. O anjo dá de comer para ele e fala assim: sua jornada vai ser grande. Aí, quando ele chega lá no lugar, Deus olha para ele e fala assim: e aí, cara, o que você está fazendo aqui? E aí vem vento, vem fogo, vem bonança, e aí o Senhor vai de novo com Elias e fala assim: você está fazendo o que aqui, cara? Por que você está aqui? Aí Elias fala assim: eu fui um cara zeloso, falei da tua palavra, eu preguei do teu evangelho, eu sou o último dos profetas, eu sou um cara eu sou o único que permaneci. Isso tudo aconteceu depois que ele conseguiu acabar com os profetas de Baal. Né? Aí Acabe foi, contou para Jezabel o que Elias fez, e Jezabel pediu a cabeça de Elias, e Elias ficou em crise, porque os caras não conseguiam matar Elias e uma mulher poderia matá-lo. Como que pode? Um profeta morreu com espada de uma mulher. E aí Elias pedia a morte, e Deus olhava para Elias e falava assim: cara, sabe o que você tem que fazer? Você está precisando de trabalho, está muito ocioso. Deus não falou para Elias que ele tinha misericórdia de Elias, que Elias... Não, Deus deu trabalho para Elias. Se você for para 1 Reis 19, você lê o capítulo todo, você vai ver que no final, quando Deus chega diante de Elias, ele faz essa pergunta: o que você está fazendo aqui? E Elias diz a mesma coisa que ele tinha dito nas outras 3 vezes, uma vez para o anjo, outra vez para vós. Deus olha para ele e fala assim: volta para trás, vai lá para o deserto de Damasco, e vai lá ungir o rei tal, vai lá ungir o rei tal, e vai lá ungir Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Deus não falou para ele: está acabado. Pelo contrário, Deus falou para ele: vai trabalhar, cara. Agora que Deus olha para Paulo e fala assim: Paulo, estou com você, brother. Ó, mas é irmão. Mas é brother. Nós vamos vencer o Corinthians. O Corinto. Vai vencer o Corinthians, os caras vão ficar bravos, né? Já tá na zona de rebaixamento. Ainda fala mal dos Corinthians, aí danou tudo. O Beto tá bravo porque o Flamengo ganhou do Corinthians. Não é nem Palmeiras, não é nada, Paulo. Eu tô contigo, vamos junto. Ó, brode meu. E aí Paulo fica tranquilo. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que ter algumas preocupações. Porque Paulo chega, como sempre, Paulo vai para os judeus. E aí Paulo pega, quando os judeus começam a não ouvir ele, o que ele faz? O que acontece? Lá no 6, ó. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Gente, vai ter momentos que você vai ter que sacudir a poeira e ir embora, porque acabou o teu tempo de ficar pregando para aquela pessoa. Paulo disse: já era, vocês não querem ouvir? Vocês estão arrumando muito problema, seus judeus. Ó, tchau. Fui. Tem gente querendo ouvir da minha palavra. Deixem de gastar vela com defunto ruim. Tem um dito popular desse, né? Tem muita gente para ser ganho para Cristo. E nós ficamos desgastando a nossa vida, entregando a nossa vida a pessoas que não querem. Elas estão felizes onde elas estão felizes como elas estão, elas acham que nós não somos os corretos, elas acham que nós somos os caretas da turma, os babacas, os idiotas. Não gastem tempo demais com quem não quer mudança. Existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala sobre isso. E aqui Paulo está dizendo que deu o tempo dos judeus. Quem quis, estou à disposição. Quem não quis, um abraço. Só que tem um detalhe. O sangue já não ia ser mais cobrado da mão de Paulo. O que significa? Significa que se as pessoas passarem pela sua vida e você não pregar o evangelho, Deus pode cobrá-los da sua mão. Sabia? Se você trabalha com um cara a semana inteira ali, ó, do lado ali, ó, o cara, né? Às vezes você tem uma pessoa próxima de máquina ou próxima de
de trabalho, que fica sempre no convívio com ela, e você não falar de Jesus para ela e ela morrer, ela ir para o inferno, Deus pode cobrá-la da tua mão. Sabia? Mas, porém, no entanto, todavia, se você disser uma vez, se você disser outra vez, se você falar novamente, se você disser de uma outra forma, e essa pessoa não aceitar a Cristo, e ela morrer, o sangue vai ser sobrado dela mesma. Porque você não tem mais parte nisso. Percebe? Nós temos responsabilidades, mas também nós temos a liberdade de abandonar quando a pessoa não quer. Mas cuidado, não usar como desculpa que a pessoa não quis e por isso eu abandonei ela. Nós precisamos procurar formas, porque às vezes a forma que nós estamos falando não está comunicando. E aí nós vamos mudar a forma de comunicação. Temos que comunicar de uma outra maneira. E aí pode ser que a comunicação se encaixe, né? Então, em Corinto, tudo ocorreu bem para Paulo. E Paulo não deixou de ser firme e de pregar o que ele tinha que pregar. E nós vamos ver aqui que nós precisamos, como cristãos, nós temos 3 compromissos diante da palavra de Deus. O primeiro compromisso é continuar pregando. Lá no versículo 9, vai dizer assim, ó. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Talvez as últimas experiências de Paulo tenham gerado nele um certo... Puxa vida, Deus, não aconteceu nada em Atenas. Falei para aquele povo, fui contundente, gritei, fui para a praça pública, fiz um maior barulho. E a conversão foi tão pequena perto dos outros lugares. Cansado, cara. Fala para esse povo aqui não, mano. Mas Deus olha para ele e fala assim, não pare, não se cale, continue no seu compromisso. Você precisa continuar pregando. A vida do cristão não tem pausa. Nós já fazemos bastante pausa, porque a gente no trabalho é o 007, a gente na academia é o 007, a gente no futebol é o 007. Por onde a gente vai, a gente é o 007. Ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe o que você pensa. Você não discute ideias, você não discute o que você pensa, você não consegue construir um pensamento. Você não lê. Você não medita. Tem que ter momento para ficar quietinho, ouvindo. Não é só orando, falando desesperadamente. Não, tem que ter um momento de parar também. Você pegar um versículo, ler ele e ficar olhando para ele, meditando naquilo. Pensando, refletindo. E aí, quando você começa a fazer isso, vai gerando dentro de você um borbulho, e esse borbulho ele vai fazendo com que você pregue para todo mundo. Você se torna até meio que chato. Mas tem que ser chato. Como que Paulo foi tido em Atenas? Como um chato. Como que Paulo foi tido aqui? Como um chato e que estava falando coisas controversas. Paulo não pregava o que o povo não queria ouvir. Paulo não falava o que as pessoas queriam ouvir. Deus não vai falar o que você quer ouvir, irmão. Deus vai falar o que você precisa fazer e mudar. Deus, ele é firme na sua postura. Deus não é Deus de ficar... Não, filho, é o seguinte. Como foi com Elias ontem, lá na 1 Reis. Rapaz, você está fazendo o que aqui, jacaré? Você está perdendo tempo. Volta lá para o deserto de Damasco, vai fazer o que tem que ser feito, rapaz. Eu te levantei para ser profeta, não para ficar aí pedindo para morrer. E eu achei um negócio bem interessante. Isso é interpretação minha, tá, gente? Elias não morreu. Elias não experimentou a morte. Deus levou tão a sério que Elias não tinha que morrer, que Deus matou ele, mas não deixou ele morrer. Você vai trabalhar até o último dia e não vai morrer, jacaré. Moisés teve até briga pelo corpo dele, né? Outros morreram. Mas Elias não teve na morte, não experimentou a morte. Olha como que Deus é top. Como que Deus é diferente. Ah, Marcelo, isso é duro demais. Não vejo assim.
quando você escolhe viver na presença de Deus, o lance do livre-arbítrio ele já não existe mais, meu Márcio. Livre-arbítrio serve por quando você está no mundo. Quando você está no mundo, você tem livre-arbítrio. Quando você entrega sua vida para Jesus, você tem que seguir o que Cristo manda. O que a palavra de Deus diz. Não tem outro caminho. Não tem outra forma. Não dá para ter jeitinho, não dá para ter maneira. Tem que ser como tem que ser. Não dá para escapar. A Bíblia é clara em alguns pontos. Às vezes nós não conseguimos compreender a Bíblia porque nós queremos a nossa versão. Nós queremos ganhar a nossa guerra. Nós queremos ganhar a nossa vitória. Não, é a guerra de Cristo. É a vitória de Cristo. Então o nosso compromisso é continuar pregando a palavra de Deus. É continuar pregando o Cristo ressurreto. Olha lá no versículo 5. No versículo 5, depois de Silas e Timóteo chegarem da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Rapaz, o que acontece aqui, ó? Paulo encontrou um cara que tinha a mesma profissão que ele. Certo? Logo aí no começo ele está falando sobre isso. Quando ele encontra esse cara, ele fica ali trabalhando e pregando o evangelho. Porque Paulo comia, Paulo bebia, Paulo se vestia e Paulo se autossustentava. Paulo não tinha dinheiro. Só em alguns determinados momentos que Paulo recebia oferta de algumas pessoas quando ele estava preso. Você vai ver em algumas cartas, alguns lugares que algumas igrejas abençoaram ele enquanto ele estava preso. Mas enquanto ele estava solto, ele trabalhava. Aí ele trabalhava com o cara e pregava o evangelho. Quando Silas e Timóteo chegou, o que ele fez? Colocou os dois para trabalhar e foi pregar o evangelho. Se ele estava trabalhando e pregando, quando Silas e Timóteo chegou, ele só se dedicou ao evangelho, quem foi trabalhar? Silas e Timóteo. Olha que interessante. Os discípulos têm que trabalhar e o pastor vai pregar, né? O líder foi pregar e os discípulos foi trabalhar. É trabalho também, é desgastante. Mas alguém tinha que ganhar o pão. Então não podia parar totalmente. Aqui é Silas e Timóteo. Então nós precisamos continuar pregando. Porque aqui fala, ó, quando chegou os caras, ele continuou pregando diuturnamente. Segundo compromisso. Manter o modo turbo ligado. Nós temos que manter o modo turbo ligado. Lembra da pregação do modo turbo? Lá em Atenas, ele saiu falando para todos os lugares, em todo tempo, fora de tempo. Nós temos que manter isso aí. Deus não somente quer que Paulo continue falando, mas quer mais, que ele não fique calado. Lá no 9 de novo, lá no versículo 9, vai estar lá. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Você vê que as duas palavras, elas têm significados parecidos, mas elas têm uma fonética parecida, né? Não sei como falar isso aí, né? Preciso aprender um pouco mais de português para entender melhor. Mas continuar falando é o oposto de não ficar calado, né? De ficar calado. Mas ao mesmo tempo que ele fala que o cara tem que continuar falando, ele fala que ele não pode ficar calado. Parece redundante, né? Mas ele está dizendo o seguinte, não é para falar só em momentos que você pode falar ou que alguém te dá a oportunidade. Você tem que falar toda hora, ou seja, não fique calado, não vai ter sede, não vai ter fome, continue falando. A sua boca tem que estar falando alguma coisa. Não pode parar, meu irmão. É um modo turbo. É o modo turbo, tem que estar lá, ó. Vai, não para. Qual que é a diferença de um carro 1.0 e de um carro turbo? A velocidade, a potência, a durabilidade, o rendimento. Consome mais, mas o rendimento é maior. É isso, nós temos que estar no modo turbo. Não é 1.0 não é só final de semana. Não é só uma hora antes do culto convidar as pessoas a falar de Deus, não. Outra coisa, convidar as pessoas para ir à igreja é uma situação. Falar de Cristo às pessoas é outra situação diferente. Que falar de Cristo exige conhecimento, postura e persistência. Convidar a pessoa
É só um convite. Não teve influência nenhuma sobre a vida da pessoa. Mas quando você fala de Cristo para ela, você transforma a vida dela. E aí ela vai à igreja, não porque ela foi convidada a ir à igreja, é porque ela vai lá para compartilhar o que Deus tem feito na vida dela. Porque esta reunião é para que nós possamos compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Nós fazemos o contrário. Nós vamos à igreja para se reabastecer, como se a gente fosse ao posto de combustível, encher o tanque para trabalhar a semana toda. Não, aqui é entrega. Aqui é para você entregar o que você já recebeu. E durante a semana você precisa construir. A recarga tem que ser todos os dias, como um celular. Você tem que estar diante de Deus se recarregando constantemente. Não dá para parar, não dá para desistir. Temos que estar com o modo turbo ligado. Deus está dizendo assim, não fique calado. Fale com todo mundo, em todo o tempo, em qualquer lugar. Não é só onde você pode, em qualquer lugar. Ah, Marcelo, e se eu perder o meu serviço? Aí o compromisso, Deus não vai deixar na mão. Deus não falou para Paulo que ele estava com ele? Ele ao mesmo tempo está falando para você, eu estou com você. Mas tem que ter sabedoria, né, irmãos? Tem que ter sabedoria. A gente precisa ser sábio em alguns momentos. Terceiro compromisso, com as pessoas que Deus escolheu naquela cidade. Lá no versículo 10, diz assim: pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Pode soar estranho, a princípio, que o fato de Deus ter muita gente para salvar na cidade de Corinto seja uma responsabilidade de Paulo. Mas quando olhamos em perspectiva, nos lembramos que Paulo, como nós, somos o corpo vivo de Cristo na terra. E, portanto, se Cristo quer salvar alguém, o fará por meio do seu corpo. Agora vamos fazer uma releitura desse texto. Vamos ler assim, ó. Pois estou com você, e ninguém vai fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente em Marília aí para salvar. Aí ele fala para você, coloca seu nome no lugar do nome de Paulo. E diz assim, Deus está falando que ele está comigo. E ele está dizendo que tem muita gente para salvar nessa cidade. E essa muita gente que tem que ser salva na cidade, ela precisa de mim. Porque eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o pequeno Cristo andando pela cidade. Cristão é um pequeno Cristo andando pela cidade. Você é essa pessoa. Você é este ser que detém o todo conhecimento, que detém a salvação, que vai transmitir isso para eles. Como? Falando, não ficando calado. Como? Testemunhando. Como? Na sua postura. Como? Se posicionando. Como? Não olhando coisas que não deve. Como? Não falando coisas que não deve. Como? Não brincando em não sei que as coisas. Testemunhando. Nós, até de boca fechada, estamos sendo observados. E as nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Então, às vezes, você fala, só que se você fizer o contrário, nada vai valer. Temos que ser firmes na postura e na fala. É um conjunto. É um conjunto. Ah, mas como eu faço isso? Por isso nós estamos juntos. Por isso eu estou aqui. Por isso que tem outros irmãos aqui. Para que nós juntos possamos ter conhecimento. Para que nós juntos possamos buscar a Deus. Para que nós juntos possamos orar ao Senhor. Para que nós juntos, olha, quem teve semana passada recebeu aquele texto. Para que nós juntos possamos fazer os cursos do Trilho da Liderança e aprender mais a palavra de Deus. Para que nós juntos possamos, vai ter lá o jejum aqui, ó. Para que nós juntos possamos estar no jejum e oração, buscando a Deus e se fortalecendo para a guerra. É sábado e domingo que vem. Já guardou? Já reservou na sua agenda? Sábado e domingo que vem, das 6 horas da tarde até as 6 horas da tarde do domingo? Eu vou estar lá, e você? Eu vou só na água. E você? Como você vai estar? Eu preciso perder essa pança aqui, ó. Tá gordo? Perder. 24 horas não é o suficiente. Então vou ter que continuar mais vezes para poder perder isso aí.
Mas eu vou lá jejuar, eu vou lá orar. Às 3 horas da manhã, eu e a Sara vamos estar lá. A Sara tocando e eu pregando. 3 horas da manhã, ela achou que ela ia escapar, já caiu na escala. Já pegaram ela já. A Sara, toca, Marcelo. Toca, mas eu vou ver com ela se ela está pronta para tocar. Não, eu falei com ela, falou, tamo junto, pai. É isso. Não quero saber se vai ser o melhor tocador de teclado ou o pior. Eu estou pronta. Vou me jogar. Estou disposta. Isso aí. E se nós vamos ter, a cada hora vai ter uma pessoa ministrando. E se eu precisasse aqui dentro de 3 pessoas para estar ministrando? Tenho 3 pessoas aqui, corajosas, que iriam lá durante 15, 20 minutos ministrar a vida das pessoas? Todo mundo aponta para você, Mariane. Nós estamos prontos? Você vê que interessante? É 15, 20 minutinhos. Vai ter o tema para você falar. Vai ter o tema para a gente falar. Aí vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter oração. Então, às 24 horas vai ser louvor, palavra e oração. Orarmos uns pelos outros. Orarmos pelas nossas dificuldades. Vai ter lá os lugares onde a gente vai colocar os nossos pedidos de oração. Vai ter lugar que vai ter os pedidos de oração da igreja. Ah, eu vou ficar em casa? Ah, mas eu não aguento 24 horas. Vai lá 3 horas. 3 horas, né? Durante 3 horas. Ou num período de 4 horas. Mas faça 24 horas de jejum. Diga para tua carne não. E volte às 18 horas no domingo, porque nós não vamos ter culto aqui domingo. Domingo o culto vai ser lá. Então, vamos encerrar o culto lá. Né? Então, chegue às 17 horas. Quer participar do final? É às 17 horas. Porque às 18 horas a gente encerra com alguma coisa. Não sei se é uma sopa ou uma janta. E aí assim a gente vai embora. A gente vai comer junto e depois nós vamos embora. Então nós vamos romper o jejum às 18 horas com grande comida, todo mundo junto. Para isso eu preciso depois saber quem vai estar às 18 horas também. Depois vocês me passem. Para que a gente possa preparar comida suficiente. Né? Eu vou estar... Aí a gente não pode comer demais, senão o povo vai tudo a barriga no final das 24 horas. Né? Mas para quebrar o jejum. Depois você pode terminar de comer em outro lugar, o que você goste. Mas a gente vai estar junto lá. E aí, Deus escolhe pessoas. Você é uma dessas escolhidas. E aí? Como nós estamos? Como nós estamos com a nossa vida? Nós estamos prontos para isso? É muito agradável saber que Deus está conosco, não é? Deus está com você. Ele acabou de dizer aqui para Paulo e falar para você também. Se você mudar o nome de Paulo para o seu nome, é legal você saber, Deus está comigo. Mas junto com isso tem a responsabilidade. Aí nós precisamos falar. Entregou a vida para Jesus, já tem responsabilidade, viu? Você não está escapado, você não está ileso disso. Não está ileso. Mas você pode não ter sido chamado para pregar aqui, para grande gente, para várias pessoas. Mas no tete a tete, todo mundo conversa, você conversa com pessoas o dia inteiro. Você fala com pessoas o tempo todo. Você precisa falar para elas sobre o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus fez na sua família, os presentes que Deus te deu, os resultados que você tem tido. Isso já é testemunho, gente. Não precisa ser grandes milagres, não. Mas eu não fui curado de nada, eu não fui... Não, gente, tira isso da mente de vocês. Se você aceitou a Cristo e você segue a Cristo, você é um milagre. Quantos passaram? Paulo passou por quantos e não receberam o que Deus tinha para eles? Mas os que receberam foram tidos como filhos. Se você recebe a Cristo, você é filho. Você já não é mais, né, qualquer um. E eu tenho uma péssima notícia. Nós não somos todos filhos de Deus. Essa é uma mentira de Satanás que ele vem pregando por muitos anos para a mente das pessoas, dizendo que todos são filhos de Deus. Não. Se você ler 1 João, você vai entender o que eu estou falando. Se você crer, você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe, ou você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Ou seja, só é filho quem crê, quem aceita e quem o segue.
Quem não segue é bastardo, não tem parte nenhuma com isso. Você é criatura. A humanidade é criatura de Cristo, foi de Deus, é criado por Deus. Não filho de Deus, filho somente um, só Cristo. Mas, se você através de Cristo aceitar, não é através de qualquer outro santo. Nem através de que Paulo virou santo depois, Pedro virou santo depois, Maria virou santo para algumas religiões, né? Não é através deles. Eles mostram o caminho é Cristo. Lá fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, assim, ó, é artigo definido. Ó, eu sou o. Não é os caminhos, um dos caminhos. É o caminho. Sou a verdade. A vida. Não tem algo fora disso. É somente através de Cristo. Aí sim você recebe o direito de ser chamado de filho de Deus. Então nós vamos ter isso claro na nossa mente. Mas o fato de Deus estar conosco nos traz uma série de privilégios desagradáveis de serem vivenciados. Por outro lado, o fato de Deus estar conosco deve nos alertar para o compromisso de estar com Ele. E este relacionamento faz com que nós tenhamos que caminhar e ganhar pessoas para Cristo. A árvore, ela é conhecida porque ela é bonita ou pelos frutos que ela traz? A árvore é conhecida pelos seus frutos. O crente também. O cristão ele é conhecido pelos seus frutos. Quando as pessoas olham para você, quais são os frutos que elas estão vendo? Quando elas vão até você, quais os frutos que elas estão colhendo? O que elas recebem quando elas encostam em você? O que é transmitido quando você fala? Ou você tem ganhado pessoas a Cristo? Nós precisamos refletir quanto a isso. Paulo não se cansava. Paulo continuou. E quando ele foi levado ao procônsul, aconteceu algo diferente dos outros lugares. Ele já não era mais o cara que estava sendo julgado. Simplesmente os caras falaram assim, não é a tua lei que ele está rompendo? Então resolva vocês. E aí deu ruim. E aí os caras viram que eles não tinham... Quem estava seguindo esse rapaz, essa pessoa que levou Paulo até lá, percebeu que ele não tinha tanta força como devia, e aí deu ruim para o lado dele. Que nós não sejamos encontrados como esse que está julgando as pessoas que estão fazendo o que Cristo pede, mas que nós possamos ser nós os tagarelas para o mundo. Que nós possamos ser nós os que confundem o mundo. Que nós possamos ser nós as pessoas que criam problemas diante do mundo. Mas não é problema de ficar arrumando briga, não. A palavra também diz que nós não temos que entrar em discussões tolas. Começou a dar discussão, faz como Paulo fez, ó. Bate as sandalinhas dos pés. Quando você estiver pronto, você me procura que eu estou à sua disposição. Você não foi um dos escolhidos. É bem isso que Paulo está dizendo. Tem um monte de gente que foram escolhidas para serem salvas. Vocês não estão prontos para o que eu estou falando. Vocês não estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo. Então, eu não vou ficar aqui jogando pérolas aos porcos. Eu vou falar para outros. Eu vou levar a outros. Nós precisamos ter esse feeling. Não entrar em discussão tolas. Não é sobre isso. Falar de Cristo não é discutir religião. Falar de Cristo é mostrar a luz ao mundo que está na escuridão. A religião traz escuridão. Eles não estão enxergando, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles precisam de ajuda. Eles precisam de mim, eles precisam de você, se você é cristão. Se você é um filho de Deus, se você segue a Cristo e você lê e se baseia nas Escrituras, essas pessoas estão precisando de mim e de você. Nós não podemos ficar arrumando desculpa. Nós não podemos ficar com dúvida do que Deus falou para que nós façamos. Nós vamos ter claro. Nós precisamos dizer que Ele salva e que quem não seguir a Ele
vai para o inferno. Igual a brincadeira lá do comida de bicho. É basicamente isso. Se não seguir a Cristo, vai ser comida de bicho. Né? Amém?